Olá, para você que nos acompanha sempre aqui no Jornal da Record News, a gente tem trazido alguns temas de uma maneira simples, fácil, para que eu possa entender, né? Haja visto que eu sou leigo numa série de assuntos, e um deles é um assunto do cotidiano. E eu tenho aqui o livro do Dr. Arthur Lopes e do Ludwig Uchoa, que é Recuperação Judicial. E recuperação judicial é exatamente o assunto que a gente vai falar hoje aqui. O Dr. Arthur Lopes está aqui, né, que é um advogado especialista na área de gestão financeira. Arthur, muito obrigado pela participação. Eu é que Bem-vindo agradeço aqui no a jornal. oportunidade. Fique à vontade. Arthur, inicialmente, o título do livro Recuperação Judicial é aquela antiga fórmula, tinha um outro nome que não era exatamente... Concordata. Concordata. Exatamente. É a mesma coisa ou não? Não é a mesma coisa. A lei de recuperação judicial é uma lei que no Brasil foi aprovada há um pouco mais de 10 anos e, na verdade, ela traz um grande número de meios de recuperação para a empresa em crise, ao contrário da legislação anterior, que só concedia algum tipo de desconto e prazos. A lei brasileira se assemelhou muito à lei americana, que é uma lei muito atual, que permite uma série de meios de recuperação para a companhia. Então, ela pode dar bens, pode arrendar o seu estabelecimento, pode pedir descontos, pode pedir deságios, enfim. Há um acervo muito grande para o empresário conseguir reestruturar os seus negócios. Agora, Arthur, quando a gente diz, olha, uma empresa está em recuperação judicial, há estatística de saber quantas entram e quantas saem da recuperação judicial e voltam ao mercado? Pois é, Heródoto. Essa pergunta é extremamente pertinente, porque a lei é muito nova, a lei tem pouco mais de 10 anos. E muitos dos processos de recuperação judicial instaurados, solicitados, o plano de pagamento, o plano de recuperação judicial ainda está em curso. Então, costuma-se dizer, e há estatísticas muito perniciosas, muito ruins nesse sentido, dizendo que somente 1, 2, 3% das empresas que entraram em recuperação judicial saíram, quando, na verdade, esse número pode ser verdadeiro desde que haja uma vírgula, ainda. Quer dizer, porque a maioria dos planos de recuperação judicial ainda está em curso. Eu estimo, pela minha prática, que a mortalidade das empresas no Brasil seja muito similar à mortalidade das empresas nos Estados Unidos, que é cerca de 50%. Quer dizer, 50% das empresas que pediram recuperação judicial conseguiram se recuperar, conseguiram sair disso. Vão conseguir se recuperar plenamente. Na verdade, elas nunca saíram do mercado. A recuperação judicial digamos assim, não as impede de atuar normalmente. A empresa continua pagando seus fornecedores, continua pagando seus funcionários, continua girando normalmente. A única coisa é que a recuperação judicial é um meio, um modo de compatibilizar os interesses envolvidos. E quando você tem uma crise financeira, é uma situação muito peculiar. Na verdade, quando se tem uma crise financeira, é uma das poucas circunstâncias da vida em que todo mundo tem razão. O fornecedor tem razão em querer receber o seu crédito, o banco tem razão em querer receber aquilo que foi emprestado, o funcionário tem razão em querer receber o seu salário, porque é disso que ele vive, o fisco tem razão em exigir os impostos, porém, por circunstâncias das mais variadas, que vão desde problemas de administração até problemas mercadológicos e estruturais, como que nós estamos vivendo na economia, por diversas razões, todo o exercício dessas razões, se for concomitante, acaba inviabilizando a companhia. Então, uma empresa em crise, ela vai procurar, em primeiro lugar, dialogar com os seus credores, dialogar com os seus interlocutores. Se ela não for bem sucedida nesse processo, digamos assim, extrajudicial, nesse processo amigável, ela tem que pedir a mediação do Estado, ela tem que pedir uma recuperação judicial, que é um processo judicial. E ali o judiciário estabelece um rito para que a empresa tenha oportunidade de se reestruturar e se manter no mercado. Agora, Rui, uma empresa não pede uma recuperação judicial para dar um calote nos seus credores, né? Não, muito raro. Não é isso. Não é isso. Há até um estigma
com relação à empresa que pede recuperação judicial. Há até um estigma, na minha avaliação, injusto, e isso é muito pernicioso até para o Instituto, né? Eu pessoalmente, na minha prática, eu tento evitar ao máximo. Porém, o que nós temos que trabalhar com o interesse maior. E o interesse maior é a sobrevivência da empresa, porque somente a empresa sobrevivendo é que consegue efetivamente quitar os seus compromissos e pagar a quem deve, sejam os funcionários. Agora, para que uma empresa entre em recuperação judicial, há necessidade de uma anuência do Poder Judiciário? Não, na verdade é um processo como outro processo qualquer, como um despejo, como um divórcio, enfim, você vai pedir ao juiz, normalmente numa vara especializada nas capitais, a intervenção do judiciário para que a empresa possa se organizar. A lei protege a companhia por determinado período, então, nesse período, não podem ser retirados bens, não podem haver constrições mais sérias. É o período que a empresa vai apresentar aos seus credores um plano de reorganização da sua atividade e um plano de pagamento a esses credores, e esses credores soberanamente vão aprovar este plano e dando a oportunidade de que a companhia se reestruture, se soerga, ou vão rejeitar este plano, hipótese na qual é decretada a falência. Entendo. Agora, mas há uma decisão judicial? Há uma decisão judicial no sentido de fazer aquilo que a gente chama de deferimento. A gente chama, talvez, até impropriamente, não vou entrar aqui nesse mérito, mas o juiz vai falar, olha, empresa, você cumpriu os requisitos e vamos dar sequência ao pedido para que você tenha a oportunidade de apresentar o seu plano de reestruturação. Arthur, queria pedir que você ficasse mais um pouco aqui, a gente vai continuar com a nossa conversa. Tudo bem? Bom, nós estamos hoje com o nosso convidado, doutor Arthur Lopes, que é advogado, especialista em gestão financeira de empresas, e nós estamos conversando a respeito de recuperação judicial, que, aliás, como eu mostrei para você, é tema também de um livro de autoria dele, e ele está aqui conosco. Arthur, uma outra coisa que eu gostaria de dizer, quando a gente fala em recuperação judicial, a gente está só falando de grandes empresas, como aquela de telefonia, uma empresa de aviação, pode ser um pequeno negócio? Pode ser um pequeno negócio, e inclusive a lei estabelece um rito diferente, um rito, digamos assim, mais simplificado para as pequenas e para as médias empresas. Há efetivamente a possibilidade de que um pequeno negócio se socorra no Instituto da Recuperação Judicial. Entendo. Agora, quando é público que uma empresa está em recuperação judicial? É público. E aí as pessoas não ficam com medo de continuar vendendo para ela? Dizem, pô, olha, eu vendi para ela, não recebi, até em recuperação judicial, não vou receber de novo, então não vou vender mais. Pois é, Heródoto, a diferença, muitas vezes, entre a mortalidade e a sobrevivência de uma companhia é a administração desse processo todo, que ele é jurídico, evidentemente, mas ele tem um viés muito mais econômico e financeiro. O próprio plano de recuperação judicial é um instrumento mais contábil e econômico. Então, você tem premissas que você assenta no sentido de dar credibilidade ao trabalho que está sendo feito. E isto sai um pouco do domínio dos advogados, embora eu seja advogado... Entra aqui dos contabilistas ou não? Não, na verdade, dos financistas. Quer dizer, você tem que viabilizar um negócio, você tem que administrá-lo de maneira adequada. O segredo de uma recuperação judicial bem feita é você conseguir administrar a companhia de uma maneira adequada e estabelecer uma data de corte.
com as dificuldades anteriores e uma nova administração. E para isso você tem que atrair capitais. Então, nós, por exemplo, conseguimos, para os processos de reestruturação que conduzimos, atrair capital de giro, atrair condições e credibilidade no sentido de promover o ajuste e o prosseguimento da empresa. Eu costumo dizer que empresas como a minha, consultorias que se dedicam à gestão de crise, são uma espécie de governança corporativa da empresa em crise. E quanto mais credibilidade a consultoria tiver, maiores são as chances da empresa se recuperar, porque você consegue atrair mais capitais, você consegue conferir uma estabilidade. Entender, então, que há uma conjunção das duas coisas, ou seja, da questão econômica com a questão da reputação? Sim, sim, com certeza, com certeza. Muitas vezes é preciso redesenhar a história, é preciso se começar de novo a partir de uma ruptura. E, nesse sentido, não há juízo de valor. Muitas vezes os compromissos não eram cumpridos, não por vontade do empresário, que às vezes sofre até mais do que o funcionário, vendo aquela aflição, aquela coisa que não consegue compatibilizar, mas por circunstâncias, até por repertório pessoal. Quer dizer, gestão de crise não é exatamente uma coisa simples. A lógica de um processo de crise é muito diferente da lógica da administração de uma empresa normal. Então, tem uma série de variáveis e é muito importante que você estabeleça uma data de corte e comece dali em diante uma nova história para a companhia. Agora, quando é que a gente pode avaliar que uma recuperação judicial não está indo bem? Em que momento? Olha, ela não está indo bem. Quando ela não consegue cumprir aquela nova, vamos dizer, aquele novo acordo que ela fez? Exatamente. O plano de recuperação judicial, se não cumprido, pode ensejar a decretação da falência. Digamos que é a última instância para que a empresa se recupere. Tá? Mas, além do não cumprimento do plano, quando os seus compromissos cotidianos com funcionários não estão sendo cumpridos, algo não vai bem. Algo não vai bem. Bom, não indo bem, a quem cabe, então, vamos dizer assim, a iniciativa? Dizer, olha, não vou conseguir pagar, ou as coisas não estão indo bem, o mercado não está respondendo. Os credores podem pedir a falência da empresa em recuperação judicial, o próprio administrador judicial, que é um auxiliar do juiz, pode ter uma iniciativa até construtiva, no sentido de alertar o empresário para que modifique a rota. Enfim, há uma... Posso entender que todos têm interesse que a empresa se recupere? Não tenha dúvida. Porque a falência é o pior dos mundos, ou não? Não tenha dúvida. Porque na falência todo mundo vai perder, eu suponho. Todo mundo vai perder. Uma parte, pelo menos, daquilo que você tem lá, você vai perder. Com certeza. Quando não tudo. Quando não tudo. E quando falamos de que todos vão perder, nós estamos falando mesmo assim. Então, você tem algum privilégio para o fisco e para os credores trabalhistas. Os demais credores vão ficar para o fim da fila e normalmente não recebem absolutamente nada. Entendo. Daí, então, vamos dizer, mais um motivo para que eles se empenhem para que a empresa se recupere. Exatamente. É muito mais adequado um processo de recuperação judicial que implique em algum sacrifício do que a quebra. E tem outro aspecto, Heródoto. Muitas vezes, as empresas compram daquele fornecedor durante anos, 10, 20 anos. Muitas vezes o que está ali na recuperação judicial é uma querela de negócios feitos no passado. Então, para o fornecedor, para o banco, é mais importante que a empresa continue a trabalhar e ele continue a ganhar por mais 5, 10, 20 anos do que a quebra ou do que o exercício daquela razão e receber aquela querelinha. Quer dizer, então, é socialmente relevante para o país que as empresas se recuperem e é até comercialmente relevante para que os interlocutores, para que os credores também apoiem esse processo, porque eles têm muito mais a ganhar, não somente
com o recebimento daquilo que é devido no tempo, mas com a realização de novos negócios. Você falou, a lei é recente. Está mudando um pouco essa mentalidade no Brasil ou não? Olha, a crise virou assunto de interesse geral, né? Então, obviamente, todos estão atentos, grandes corporações entrando em recuperação judicial. Claro. Então, a mentalidade tende a mudar, mas ainda há um preconceito muito grande contra o Instituto, que infelizmente ainda reina, e a gente vê até alguns empresários falando, olha, Arthur, você tem razão, é o caso de uma recuperação judicial, mas eu não vou pedir, porque como é que eu vou ficar? A minha cidade é muito pequena, o que vão falar de mim? Eu já vi empresários fechando as portas e não Quando poderiam ter tentado. Quando poderiam ter tentado e muito provavelmente seriam bem-sucedidos. Então, esse estigma, ele tem que mudar a bem da economia como um todo, a bem do interesse social, porque são empregos que são mantidos, impostos, negócios, enfim. É muito perniciosa essa nossa visão aqui no Brasil. Arthur, obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado. Igualmente. Até logo, boa noite.